Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aqui neste vídeo hoje falando sobre o capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Já vimos e está postado aqui no canal o capítulo 1. Vamos ver os dois capítulos posteriores também ainda esta semana. Amém? Então, sempre antes de tudo agradeço a Deus por todas as coisas, a você que está inscrito e a você que não se inscreveu, animo-os a se inscreverem, para que possamos ampliar a mensagem a outras pessoas. Dê o seu like, poste o seu comentário. Amém? No começo do capítulo 2 desta epístola aos Colossenses diz assim: porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós, Paulo está dizendo, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Muitas pessoas, então, Paulo está se expressando aqui. Agora, no 2, ele diz o porquê. Olha, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade e enriquecidos de plenitude da inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus e Pai e de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele se refere em corações aqui, mente, para que coração, para que mente sejam consolados e estejam unidos em quê? Em caridade, em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Agora veja que no versículo 2 ele fala ali dos mistérios de Deus, Pai e de Cristo. Agora no 3 ele diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, aonde está todo o tesouro? Aonde está o mistério? Está todo em Jesus Cristo. E quando ele fala em mistérios aqui, fica muito importante, ou é muito importante que nós entendamos que naqueles tempos, em uma determinada religião, seja ela qual fosse, existia uma espécie de hierarquia, castas, a qual, quando cada um ia passando de um estágio a outro, iam sendo revelados mistérios. Assim eles entendiam. Então, quando ele diz aqui, Paulo, que os mistérios de Deus, Pai e de Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, se referindo a Jesus Cristo, significa o que para nós? Que não existe mais outros mistérios além daqueles que já estão revelados na palavra de Deus, no âmbito geral, num contexto geral. Tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos entender, já está na palavra de Deus. Cristo, ele não vem para ser um mistério para ninguém que aceite a ele, é claro. Por quê? Porque ele se faz bem claro nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Cristo Jesus foi, como se diz, entre aspas, no mundo secular, um livro aberto. Todos viram, todos ouviram, todos podiam até tocá-lo naquela época em que ele caminhava. E hoje a sua palavra está aqui, a Bíblia Sagrada. E tudo que nós precisamos saber sobre Cristo está revelado através da palavra de Deus. Ou seja, ele é um mistério. E por que isso é muito importante que nós entendamos? Veja a sequência. O versículo 4 diz assim: e digo isto, olha por que Paulo diz, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras de homens que persuadem, palavras que querem convencer outra coisa qualquer que não seja o que Cristo ensinou. E estas palavras persuasivas estavam muito fortes naquele tempo na igreja de Colossos e outras tantas daquela região. E aonde Paulo também já havia passado, como em Gálatas, Coríntios, enfim, aonde Paulo andou, aonde havia cristãos, havia também infiltrado falsos mestres. E os ensinamentos deles vinham através de um outro entendimento diferente daquele que Cristo havia trazido. Então era preciso que o foco deles, assim como o nosso, esteja em quem? Em Jesus Cristo, para que tais palavras não venham a corromper os nossos corações. Mistérios, outros mistérios podem existir? Eis a questão. Nós sabemos que tudo vem da palavra de Deus. E tudo que nós precisamos saber está na palavra do Senhor. Na particularidade de cada um com Deus,
é a particularidade. Tem coisas que são reveladas e tem coisas que não são reveladas. Agora, o que está na palavra é para todos. Você então precisa fazer o quê? Ler a palavra de Deus para compreendê-la, para que não seja persuadido por falsas palavras, dando sequência. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Ou seja, eles haviam recebido Cristo. Muitos de nós também recebem a Cristo, mas começam a ouvir outras coisas. Começam a se deixar ser enganados por outras doutrinas, por outros ensinamentos, por revelações e coisas similares. Não, andeis nele, em Cristo Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andeis nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Versículo 7. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Aí ele entra aqui, Paulo, parece que num outro contexto, porém é o mesmo contexto, a mesma sequência, mas podemos entender aqui que ele vai começar a falar, então, sobre esses falsos mestres, sobre esses ensinamentos diferentes e sobre esses homens que estavam se infiltrando. No versículo 8 que eu quero ler, também o versículo 15 e o versículo 18, nós vamos poder entender isso. Olhe bem, ou escute bem, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mundo e Jesus Cristo, ensinamentos do mundo e ensinamentos de Cristo. Falsos mestres, falsas doutrinas, sutileza, esperteza, levam ao mundo. E Cristo leva a vida eterna ao lado de Deus. Seus ensinamentos são únicos e verdadeiros. O 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, triunfou Cristo. E o 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde e inchado na sua carnal compreensão. Então, é possível sermos dominados por esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas. Quando nós nos submetemos a isso, sim, podemos nos tornar escravos do mundo, escravos de meras opiniões humanas, de entendimento humano, de sabedoria humana. Então temos que vigiar, temos que tomar cuidado, para que nós possamos entender. Eu vou trazer um pouco da realidade dos gnósticos da época, que eram uma seita ali, uma heresia que dominava muito aquele tempo. Os gnósticos eram uma forma de pensamento muito contrário à forma que Jesus Cristo veio e trouxe, era totalmente oposto. Entre tantas coisas absurdas que eles tinham, eles separavam mente de corpo, por exemplo, separavam a mente do corpo. Eles entendiam, a maioria deles, que tratando a mente, você chegaria ao céu, você cuidando da mente. E o corpo era pecaminoso, então você poderia dar o que o corpo quisesse. Se o corpo quisesse bebida, quisesse prostituição, a se alimentar com o que fosse, não importava. Você tinha que cuidar da mente. Era uma das filosofias da época. E estava se infiltrando no meio cristão. Mas nós soubemos, e eles também sabiam, que o corpo é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos que ter o maior cuidado com o nosso corpo, também como temos com a nossa mente, com o nosso coração. Como pode nós usufruirmos das coisas que o corpo sente prazer e isso não influenciar a nossa mente, o nosso viver, o nosso pensar? Não tem sentido, mas eram coisas como essas que estavam se infiltrando na igreja, a qual Paulo toma o maior cuidado de ensinar, de mostrar que o caminho é Cristo. Se haviam se convertido, se haviam andado com Cristo, tinham a mente de Cristo, então por que estavam querendo voltar a usufruir coisas que eram do mundo? Olha o 20.
Se, pois, estáis mortos em Cristo, ou mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se servisseis no mundo? Já estás morto com Cristo? Tenha a mente de Cristo. Ande conforme Cristo. Aprenda a cada vez mais se aproximar daquilo que Cristo ensinou. Não volte a retroceder. Não olhe para trás. Não dê espaço a esses falsos ensinamentos. O inimigo é astuto. Ele vai sempre nos tentar. Olha que coisas, então, vamos partir para o final, que preocupavam Paulo em relação a isso. Tais coisas, diz no 21, não toques, não proves, não manuseies. As quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Muitas dessas coisas eram os religiosos que traziam, não toque nisso, não coma aquilo, não faça isso, olha o sábado, vigia aqui, faça isso. Hipocrisia, eles mesmos não conseguiam cumprir estas coisas e queriam que os outros cumprissem, sendo que eles eram santos por dizerem que cumpriam algo que de fato não faziam. E Jesus veio e mostrou a verdade, a realidade. Né? O que adianta manter todas essas coisas no exterior se o nosso interior não estiver adequado, se o nosso interior não for como a mente de Jesus Cristo? Que nós possamos, então, em cada atividade do nosso dia, em cada afazer do nosso dia, em cada situação que aconteça, nós imaginarmos como Cristo agiria, o que Cristo faria. É assim que eu tenho que fazer. Como Cristo vai fazer, ou melhor, como Cristo iria fazer se ele estivesse aqui, nesta devida situação. Eu consigo pensar, consigo fazer cada vez melhor, se a minha mente focada estiver em Jesus Cristo, no alto, em Deus. E hoje eu tenho esse artefato aqui maravilhoso, a palavra de Deus, que muitos não querem que você leia. Porque assim, o conhecimento ao qual nós falamos lá, os mistérios ao qual nós dissemos no começo, não vos são revelados, não serão para vós revelados. Por quê? Porque fica para poucos e utilizam muito mal. Então tenha sempre em mãos uma Bíblia. Abra diariamente, leia constantemente. Aqui nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Não lemos todos os versículos, e é por isso que eu vos animo a lê-los com muita calma. O capítulo 1, o capítulo 2, vamos ver posterior o capítulo 3 e o capítulo 4. E que tudo isso sirva para que cada vez mais nós nos aproximamos do quê? Da mente de Cristo. E deixamos de lado ensinamentos humanos, mero conhecimento humano, doutrinas humanas, religiosidade. E de fato, possamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tudo que precisamos saber de Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia nos traz. E o demais pertence a cada um na sua intimidade com Deus. Tem coisas que é para você saber e ficar para você. Mas, no âmbito geral, a palavra de Deus, ela é para todos. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de ver os próximos estudos. Amém?